E o Agricultura BR começa o programa trazendo uma informação muito importante, um comentário geral a respeito do que vem ocorrendo em relação à oferta e produção de milho no Brasil. O fato é que há muita gente acreditando numa super oferta no ano de 2017. Uma super oferta que seria garantida por algumas empresas privadas por conta de uma produção maior em primeira safra. Há quem acredite em uma primeira safra produzindo 35 milhões de toneladas de milho no Brasil e produzindo mais de 60 milhões na segunda safra. Esses números colocariam a produção brasileira, de acordo com algumas empresas privadas, entre 92 milhões de toneladas até 99 milhões de toneladas de milho no próximo ano. Um cenário bastante altista para a produção brasileira. Nós aqui do Agricultura BR temos mostrado esses dados e sempre comparando com aquilo que os dados oficiais têm mostrado para o Brasil em relação à sua produção. Isso tem a ver com o Departamento de Agricultura americano, tem a ver com a Conab. Ambos os órgãos estão estimando uma produção entre 83 milhões e 500 mil toneladas e 83 milhões 880 mil toneladas. 84, vamos lá, até 83,5 até 84 milhões de toneladas para a produção geral de milho no Brasil. Nós temos essa circunstância que tem sido mostrada consequentemente e que trazem movimentações distintas para o mercado. Essas movimentações distintas para o mercado fazem com que se motive, por exemplo, uma utilização maior de milho no próximo ano, que poderia ser utilizado, por exemplo, em relação a quem precisa alimentar animais, confinamentos, em relação a esse fator. Porque o milho estando com uma disponibilidade como essa, vamos supor que isso realmente aconteça, mais de 90 milhões de toneladas de milho no Brasil, isso teria milho de sobra, seria uma super safra no Brasil, que traria não só uma área maior, mas também uma produtividade muito maior para o país. E, consequentemente, você motivaria também a utilização para engorda de animais, como os confinamentos. A quem isso interessa? Aqui o Agricultura BR considera esses dados, mostra sempre que eles são divulgados, mas sempre compara com os números em que nós estamos nos baseando. E o Agricultura BR realmente acredita numa forte recuperação para a safra brasileira de milho, uma recuperação que vai trazer a produção para os níveis de produção da temporada 2014 e 2015, se nada em relação ao clima der errado. Traz para uns 84 milhões de toneladas mesmo, como aconteceu há uma temporada, na temporada 14 e 15. Mais do que isso, seria um exagero afirmar, isso seria muito difícil de acontecer, além de atender o entendimento do Agricultura BR, que atende ao interesse de empresas privadas que precisam que tenha realmente essa disposição toda para ter disposição também de outros produtos no mercado interno. Vamos ver os dados, então, da Conab, do Departamento de Agricultura americano, que eles podem até trazer revisões. Agora, dezembro, nós teremos atualização desses dados. Nós teremos essa atualização já na próxima semana para o Departamento de Agricultura americano e também para a Conab. Entretanto, olha só como é que vem os números hoje. Conab, 83 milhões 880 mil toneladas de milho sendo produzidas e o Departamento de Agricultura norte-americano acredita em 83 milhões e 500 mil toneladas de milho sendo produzidas no Brasil na temporada 2016-2017. E essa situação toda, em relação a essa melhora, ela traz para os níveis a temporada 2014-2015. Esse dado é muito importante. Ele não traz uma produção histórica, como alguns estão acreditando, uma produção acima de 90 milhões de toneladas. Por que a Agricultura BR está batendo muito nessa tecla de que não tem uma produção recorde? É porque se isso houver mesmo, se isso acontecer mesmo, além desses órgãos que eu acabei de mostrar aqui, Conab e o Departamento americano, estarem completamente incorretos, errados em relação ao seu trabalho feito, normalmente eles costumam acertar a produção, além de estarem completamente errados neste sentido, em relação à produção interna do Brasil, isso traria consequências para o mercado brasileiro de milho e também para o mercado de carnes. Por exemplo, o complexo carnes muda o cenário totalmente se isso vier a acontecer.
A Agricultura BR segue mostrando, agora mostrando um pouco também como é que devem ficar os dados relacionados a consumo interno e exportação. Porque se o Brasil vai produzir até 84 milhões de toneladas, estamos considerando aqui 84 milhões, que é um pouco acima do que Conab e Departamento de Agricultura americano esperam para a produção brasileira, nós temos também uma retomada nas exportações e também no consumo interno. Então, observem conosco, nós temos aqui as exportações brasileiras e observe como que ela vem andado nas últimas temporadas, nos últimos anos. A temporada 12-13, 26 milhões 170 mil toneladas. A 13-14, 20 milhões 920 mil toneladas de milho. A 14-15, 30 milhões 170 mil toneladas. A 15-16 tem uma queda forte, vem para 18 milhões e 500 mil toneladas. Isso acontece por conta da quebra na safra do Brasil. O consumo interno e as exportações caíram por conta da quebra e não por falta de procura. Temporada 16-17 chegando a 24 milhões de toneladas, de acordo com as projeções da Conab. Então, observe, há uma recuperação não só na produção brasileira, há uma recuperação também, uma retomada nas exportações. Essa retomada, de acordo com o órgão oficial brasileiro, não acontece apenas em relação às exportações, mas acontece também em relação ao consumo interno do país. O consumo interno do país deve subir. E olha que a gente está falando de uma alta que deve ser retomada, assim, deve ser reformulada pela Conab durante o próximo ano. Por quê? Porque ela não devolveu ainda o consumo que se tinha na temporada 2014 e 2015. Esse consumo está ligeiramente abaixo, então tem margem para aquecer esse consumo. Veja conosco aqui, então, como é que fica consumo no Brasil. Aqui o pessoal colocou estoque, não tem problema. Os estoques brasileiros de milho, que também é um outro dado importante, eles ficam aqui numa situação maior do que se tinha na temporada 15-16. Então, vejam os dados. Temporada 12-13 tinha um estoque de 6 milhões 950 mil toneladas de passagem. 13-14, 12 milhões 320 mil toneladas, é o maior estoque aqui dessa série histórica. A 14-15, 10 milhões e 400 mil toneladas. E a 15-16, de uma maneira bastante otimista, deve ter um estoque de passagem de 7 milhões 280 mil toneladas. E a 16-17 encerrar, né, estoque de passagem com 12 milhões 160 mil toneladas. Então, há aumento no estoque de passagem entre aquilo que entregou a temporada 15-16, com apenas 7 milhões 260 mil toneladas, em relação a 16-17, que pode entregar com mais de 12 milhões de toneladas de milho. Mas atenção, para isso tem que se produzir quase 84 milhões de toneladas. Para isso, o clima tem que contribuir bastante com a produção nacional. E agora sim, retoma aquela situação lá dos números de consumo interno, porque o consumo interno aumenta na temporada 16-17, fica bem superior a 15-16, mas ainda não são os números da 14-15. Observe comigo, porque esses dados são muito importantes para se entender por que o Brasil ainda deve ter muita reformulação feita pela Conab. Olha só, temporada 12-13, um consumo de 53 milhões 280 mil toneladas de milho. A 13-14, 54 milhões 540 mil toneladas do cereal. A 14-15, 56 milhões 740 mil toneladas de milho. 15-16, 53 milhões 380 mil toneladas. Observe que há uma queda no consumo interno no Brasil, mas por conta da falta de milho no país, os preços muito elevados para o cereal, mesmo assim, ele mantém um patamar mais alto que a temporada 12-13, muito próximo de 53 milhões e 500 mil toneladas. 16-17 sobe mais de 2 milhões de toneladas em relação à temporada 15-16, mas ainda fica mais de 1 milhão de toneladas abaixo do que a 14-15. Então, pela lógica, pelo sentido natural das coisas, é muito possível que o Brasil ainda tenha reformulações e esse consumo interno no país seja revisto pela estatal brasileira, chegando próximo ou até, pelo que anda se falando por aí, até acima daquilo que foi consumido na temporada 2014-2015. E aí a relação de impacto com os preços dilui. Essa expectativa de uma produção de milho no Brasil evidentemente maior nessa nova safra, aliada a uma maior importação do cereal de outras origens para atender a demanda nacional, já reflete diretamente nos preços pagos pela saca do cereal aqui no país.
Tomando como base o estado do Mato Grosso, por exemplo, esta última semana registrou queda de 4% no valor da saca. Vamos acompanhar então como que o mercado mato-grossense vem negociando a saca do milho nos últimos dias. Veja que no dia 28 de novembro, o valor médio no estado era de R$ 25,00 a saca. O valor se manteve o mesmo até o dia 1º de dezembro e já neste último dia 2, a última sexta-feira, os valores vieram abaixo para R$ 24,00 a saca. Queda, portanto, de 4% em apenas 7 dias, o equivalente a R$ 1,00 no valor de cada saca negociada. Eu falo agora sobre o estado do Paraná. A Juliana citou o Mato Grosso, o maior produtor de milho do país. O segundo é o estado do Paraná. O estado do Paraná, de acordo com o que nós temos conversado hoje pela manhã, nesta segunda-feira, conversamos bastante com representantes de corretoras que atuam no estado do Paraná para saber a respeito dessa situação do milho no porto, entrada de milho, principalmente no estado do Paraná. O que tem ficado é que parece que teve uma importação, teve uma chegada um pouco mais forte de milho nos últimos 10 dias no estado do Paraná. Os portos recepcionaram navios carregados com milho e seriam dos Estados Unidos. Portanto, teve um impacto negativo sobre os valores praticados no estado do Paraná, uma vez que empresas que atuam por lá, principalmente cooperativas, estariam fazendo uso desse milho importado. Vamos ver então o movimento de uma semana para o estado do Paraná em relação ao milho. No dia 28 de novembro eram R$ 34,00 a saca de 60 quilos, no dia 29, R$ 33,00, no dia 30 de novembro o valor manteve-se em R$ 33,00 a saca, dia 1º, R$ 33,50, portanto tinha uma queda, mas essa queda não era tão grande até a última quinta-feira. Sexta-feira encerrava R$ 33,00, perdia R$ 1,00 do valor em uma semana ou 5 dias úteis e com isso uma queda de 2,94% para a saca de 60 quilos do milho.